Então a gente precisa aprender a conversar. A gente não aprendeu a conversar. E sabe por que a gente não aprendeu a conversar? A gente não aprendeu a ouvir. Quando uma pessoa fala, a outra muitas vezes, ao invés de estar ouvindo efetivamente o que o outro está falando, ela está pensando em como se defender daquilo que ela está sendo acusada, o que ela vai responder para a pessoa que está falando, né? Então tem umas... A cabeça fica pensando assim, fervilhando. O nosso papo a gente inventa. Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e aqui o nosso papo a gente inventa. E a gente inventa, a gente muda de convidado, a gente muda de assunto, a gente muda, roda. E inevitavelmente a gente acaba esbarrando em dois assuntos que são recorrentes por aqui. Autoconhecimento e a necessidade de diálogo. Vira e mexe eu falo, #conversa. Não tem jeito, não tem jeito. A gente vai, esbarra e volta. Então a gente resolveu hoje falar sobre a necessidade, de um diálogo franco e trazer para vocês algumas dicas de como abordar, como falar, as diferenças, o que é esse #conversa que a gente fala tanto. Bom, eu acho que todo relacionamento precisa de diálogo. Sim, independente de ser relacionamento afetivo ou não, né? Pais precisam conversar com filhos, colegas de trabalho precisam conversar entre si, chefe precisa conversar com o empregado. Sim. É o diálogo, é a conversa franca que estabelece bases, que estabelece as relações. Não, e assim, mesmo que a relação não esteja estabelecida ou se esteja rolando um ruído de comunicação, o diálogo é muito importante para resolver conflitos. E principalmente para evitar que pequenos conflitos se transformem em grandes problemas e realmente afetem qualquer tipo de relacionamento. Uma coisa que eu coloco é o seguinte: conversas difíceis levam você a ter uma vida fácil. Sempre. Se você não tem um diálogo, uma conversa difícil no momento que é necessário ter, a sua vida vai ficar difícil. E as conversas difíceis, já existem temas que são essencialmente difíceis de se tratar, de se lidar, temas delicados, né? Se apontar alguma coisa que não está te agradando, um defeito, uma mania, alguma coisa que te incomoda, isso já é uma coisa delicada, né? E se você não tiver a arte da conversação, não souber estratégias, dicas, coisas que você pode fazer para tornar essas conversas mais fáceis, mais leves, eu acho que só complica mais ainda, né? Então a gente precisa aprender a conversar. A gente não aprendeu a conversar. E sabe por que a gente não aprendeu a conversar? A gente não aprendeu a ouvir. Quando uma pessoa fala, a outra muitas vezes, ao invés de estar ouvindo efetivamente o que o outro está falando, ela está pensando em como se defender daquilo que ela está sendo acusada, o que ela vai responder para a pessoa que está falando, né? Então tem umas... A cabeça fica pensando assim, fervilhando, e você não está ali na conversa, você não está escutando. O que acontece? Hoje em dia, as pessoas elas dizem que dialogam, mas não. Na verdade, existem dois monólogos. Eu acho que elas argumentam. Porque um não está nem ouvindo o que o outro está falando e já começa a falar. E um ponto importante, já que a gente já está nisso aqui, é o seguinte: deixem a outra pessoa completar o raciocínio. Deixa ela falar até o final. Deixa eu molhar o bico. Não tinha aquele meme assim? Né? A pessoa começa a falar, vem o outro e pá, peraí, deixa eu acabar de concluir, porque às vezes nem... Era um caminho, nem todo mundo aborda um assunto da mesma forma. Sim. Então, às vezes, uma pessoa, geralmente os homens, têm uma forma muito direta de tratar os assuntos. E as mulheres vão por metáforas, por dicas, a gente vai falar sobre isso também. Indiretas. Gente, olha, a gente sempre fala de conversar,
Por quê? Ninguém tem bola de cristal. Ninguém adivinha, ninguém é obrigado a adivinhar o que você quer dizer, o que você está querendo que a pessoa descubra que você está querendo dizer. Então, assim, é uma coisa que a gente realmente precisa prestar muita atenção. Ó, um ponto que, assim, já que você está falando disso, e tem uma frase que você fala muito, que eu acho perfeita para a gente colocar aqui, o óbvio precisa ser dito. Sempre, em qualquer aspecto, qualquer situação, de qualquer jeito, o que é óbvio para mim não é óbvio para você. Se colocar esse copo aqui, para mim é o melhor lugar. E você vem cá, arruma a mesa e bota o copo lá. Pô, a Débora tem que saber que aqui que é o lugar que eu gosto do copo. Não, você não tem que saber. Eu tenho que falar, Débora, quando você limpar aqui, você pode meu copo aqui nesse lugar que eu gosto dele aqui? E são coisas bobas. Às vezes, é um troço tão bobo que vira uma picuinha, que vira uma guerra, principalmente entre casais. O povo que acompanha a gente aqui, na verdade, gosta de saber sobre relacionamento. Vamos pegar aqui o casal. E, assim, o óbvio, o que é óbvio para você pode não ser para mim. E aquela coisa assim, que é muito cara de mulher fazer isso. Mas se ele falou isso, se ele fez isso, ele está querendo dizer aquilo. Eu entendi aquilo. Não, olha só. O que ele fez, ele fez. Então, não, somos adultos, por favor. Ainda mais se for um casal. Meu amor, olha só. Você falou isso, isso, isso. Eu entendi isso aqui. É isso mesmo? O que custa? #conversa. #conversa. Agora, preste atenção. A gente vai assistir um filme. E tá ali numa série, enfim, tá vendo um episódio de alguma coisa. E aí acontece um ruído de comunicação ali e o casal ou as duas pessoas, normalmente é coisa de casal, né? Brigaram porque um achou que tinha acontecido, enfim, rolou ali uma confusão e eles não se falaram para acertar aquilo. Aí a gente fica assim, poxa, mas que burra, podia ter feito isso. Esse cara foi um idiota, foi acreditar naquilo ali, não sei o quê. Por que não chegou para outra pessoa e se abriu? Falou, olha, aconteceu isso. Eu não gostei, eu não acredito que você tenha feito isso. Não, mas aí tem que ter toda a confusão para o filme acontecer, para o episódio acontecer, desenrolar e chegar ali no final feliz. Gente, mas aqui a gente não está no filme, então vamos facilitar. Deixa eu aproveitar e aproveitar esse exemplo que você deu de filme, que eu acho que é uma dica que eu dou para todo mundo. É uma excelente desculpa, vamos dizer assim, para você começar uma conversa, principalmente uma conversa difícil. Você está assistindo uma série e aí tem lá uma cena de sexo, por exemplo, que é um dos motivos, um dos assuntos que mais traz conflito para uma relação. E tá acontecendo uma coisa lá e alguma coisa naquela cena não te agrada também na vida real, e você não tem coragem de falar pro seu parceiro. Então aproveita o filme, o que aconteceu lá, fora de você, fora do seu relacionamento, fora do seu quarto, fora da sua cama, e traz uma discussão assim, como quem não quer nada, sem querer querendo, igual o Chaves, né? E traz uma discussão, traz o tema para debate de uma forma leve. Os filmes são uma excelente oportunidade de pegar assuntos que a gente não tem coragem de abordar e trazer à tona. E assim, é muito importante a gente exercitar o diálogo. Então, vamos começar com coisas bobas, vamos passar para assuntos de uma cena de um filme. Você vai exercitando. Tudo, gente, é uma prática, né? Esse negócio de conversa é tão engraçado, porque a gente fala assim, de conversa com o outro, conversa.
Mas, às vezes, a gente não tem uma conversa fundamental e a primordial e a primária, que é uma conversa com a gente mesmo. Porque a gente não conversa só com os outros. O que eu gosto? O que eu quero? Eu tô feliz assim? Isso tá me incomodando? Porque às vezes você começa a ficar incomodado com uma coisa, mas você não para olhar pra si. Aí vem o outro tema que é o Agora, Graça, autoconhecimento. então isso que eu ia falar. Não tem jeito. Não tem jeito. Tudo na sempre vida fica é isso. aqui. Autoconhecimento, diálogo, autoconhecimento. Mas é isso mesmo. Olha Conversar só. com você, Débora, Graciema, Graça, o que você gosta? Você tá feliz desse jeito? Isso tá te fazendo bem? Olha como é que você tá, mulher. Às vezes uma conversa na frente do espelho. Pô, acorda, não é possível. Não, e assim, como é que você vai ter uma boa conversa com o outro se você não conversa consigo? O que você vai falar pro outro? O que você vai pedir pro outro? O que você vai questionar o outro? O que você vai expor? O que você vai falar? Se você não sabe, nem você sabe o que é que tá te incomodando. Aí entra na história da adivinhação. Aí ele tem que adivinhar o que eu gosto. Pô, ninguém tem que adivinhar o que você gosta, não, ai. Não, principalmente, gente, aí eu defendo os homens. Homem não tem bola de cristal, não, porque a mulher... Não, homem não tem bola de cristal e tem que ter uma puta de uma paciência. Vamos combinar. Porque, olha, mulher é um bicho... Gente, sem brincadeira, mulher não é fácil, não. Mas, ó, eu vou te falar. Eu tô aqui, ó, eu tô falando, tô defendendo, digamos assim, os homens, mas mulheres... Estou com vocês. Eu também rodeio. Mas, assim, é um exercício eu diário. Eu acho que tá nos cromossomos, sabe? Tá. Sabe por quê? Se você perguntar pro seu namorado, você quer água? Ele falar não, ele não quer água. Se ele te perguntar, Débora, você quer água? Você fala não. Mas você queria água, não aquela água quente, você queria uma água gelada, você queria misturada, ou você queria que ele insistisse para você beber água, que você tá precisando se hidratar. Então a gente sempre arruma uma coisa tortuosa, uma dificuldade, e homem, gente, eles não conseguem entender, não, é a caixa. Então a gente tem que ser muito clara às vezes para poder falar. Com o homem tem às que vezes, ser não sempre. muito clara. E aí, antes da gente falar um pouquinho dessa coisa, porque mulheres se comunicam de uma forma e homens de outra. E saber isso é fundamental, tanto para alinhar a conversa, quanto para perceber o que é que está. Mas antes de entrar nessa coisa de diferença de gênero na comunicação, queria falar, pegando a coisa do filme, queria passar rapidamente aqui por rede social. Rede social hoje tem 2 pontos assim que eu acho que são importantes da gente colocar. Falando de casal, tá? Principalmente. Brigaram e aí ficam jogando indireta um para o outro na rede social. Gente, não existe isso. Sejam adultos. Indireta, seja lá onde for, não é legal, né? Então, olhos nos olhos, conversem. Tenta ti. Vamos conversar. A outra coisa é o seguinte, não deixa de ser uma rede social, mas é uma outra história que é o WhatsApp. Gente. Quantos relacionamentos terminam? E aí relacionamento não só casal, não só afetivo, mas relacionamento às vezes de primos, super amigas, que terminam por texto de WhatsApp. Por quê? O texto é muito perigoso. Ele não traz entonação, ele não traz a emoção, ele não traz... Quando você lê... Agora tem 2 aspectos aí. Eu sou a louca do áudio, porque eu fico pensando isso. Eu falo assim, gente, eu vou mandar um áudio que a pessoa, ela vai ouvir você pega uma mesma tom frase, você lê ela de diversas formas. Falando. Pontuação, né? Não Olha tem... só, dependendo de como esteja o teu estado de vida naquele momento, se você está irritada, se você está feliz, você já vai ler da forma como você está. Eu acho que bater boca por escrito não funciona. Agora eu tenho, bater dedo, agora tem um lado positivo da escrita. Eu vou te falar qual que é e eu já dei muito essa dica e super funciona. Eu já ensinei para algumas alunas minhas o caderninho do desabafo. Por quê? No calor da emoção, quando tem alguma coisa te incomodando, ou brigou e tal, nem sempre verbalizar, é muito perigoso às vezes a gente verbalizar no momento de raiva, porque você pode falar coisas que você vai com certeza se arrepender depois. Aí não tem aquela coisa da palavra
falada, certa, Exatamente. tirada. E aí mas- o que acontece? Você vai falar uma coisa, a pessoa vai entender ou vai achar que entendeu da forma como ela está sentindo aquilo, ela vai colocar a emoção dela para interpretar. E nem sempre, na hora que a gente fala, a gente tem discernimento, tranquilidade e inteligência emocional para colocar na fala, no tom de voz, nas palavras que você vai usar. Eu falo isso muito por mim. Eu tenho um texto que eu amo, já postei um monte de vezes, que chama Deixa a Raiva Secar. Que é exatamente sobre não falar na hora que você está com raiva, porque você está cega para interpretação, para tudo. Então você espera o momento da raiva passar para poder se manifestar. E com isso, eu nunca fui muito boa de falar, não, porque às vezes, na hora que eu tô com raiva, eu falo o que vem na cabeça. E eu sou muito boa de escrita, sou muito boa para escrever. Então, às vezes, eu acho que quando você coloca no papel, você tem a possibilidade de bota aquela frase esculhambando, aí você pensa, não, posso trocar essa frase aqui, muda, troca, mexe um pouquinho, refaz. É como você está fazendo uma redação, um texto qualquer. Você volta, corrige, conserta. Então, ao escrever, você tem possibilidade de repensar e de colocar as palavras emocionalmente inteligentes para se posicionar, para questionar aquilo que você quer, para pedir. Então, às vezes, eu acho que para algumas pessoas, gente, o que funciona para um não funciona para o outro, não tem receita de bolo. Mas uma das coisas que às vezes a gente pode tentar, que eu chamo de caderninho do desabafo, é isso. É escrever aquilo que te incomodou, que não foi legal, de uma forma assertiva, carinhosa. Qual foi a palavra que eu usei no começo aqui? Compassiva, né? Educada, né? Porque na hora que a gente der do salto, Deus toma conta do que sai da boca. E colocar aquilo. E o outro, quando for ler de coração aberto, recebendo. Porque às vezes na hora que tá falando, é aquilo que a gente falou. Quando você tá falando, eu já tô aqui querendo me defender antes que você acabe de falar. Então, ler. Para mim, escrever sempre funcionou muito bem. E para muitas pessoas também funcionam. Então, eu já vi casais usarem isso e super funcionou. Tipo, colocar o que não foi legal e tal. E a gente vai ensinar uma técnica super bacana no finalzinho. Você esquenta a mão aí. E colocar aquilo que está incomodando e o outro responde. Mas é para você colocar o assunto e falar, vamos conversar? Não é para ficar ali no caderno batendo boca, um vai, outro não vai, não. Então tem gente que usa o caderninho do desabafo, quando quer alguma coisa escreve, e aí tem um lugar combinado do casal de botar, se o caderno estiver aqui, você tem que ler alguma coisa, ter algum aviso para você, alguma coisa, algum alerta aí. E ler numa hora que, de boa, sem raiva, sem nada. Então, às vezes, o escrever, você consegue se colocar de uma forma mais razoável, sem necessariamente brigar, né? O que a gente começou a falar da briga no WhatsApp, bater boca, não é se posicionar. E às vezes, comigo, gente, eu choro com comercial de margarina. E aí, quando eu ia pedir aumento pro meu chefe, eu começava a falar, ele falava assim, não chora não, porque eu já tava chorando, entendeu? Choro à toa. E quando o assunto é complicado, é delicado, tá te incomodando, tá te machucando, tá te doendo, a probabilidade de você chorar, de não conseguir falar, de parar no meio do caminho se o outro te interromper é muito grande. Então, às vezes, para quem prefere escrever, eu acho a escrita, nesse caso, eficiente. Mas, olha, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, você falou assim, eu sou boa de escrever. Eu não sou boa de escrever, mas em alguns momentos, quando é uma coisa que realmente está aqui dentro e você começa a escrever, por mais que você ache que não seja boa ou bom de escrita, quando é uma coisa que está aqui dentro, que você começa a jogar... É terapêutico. Vai indo. Você vai colocando. É tão terapêutico que, às vezes, na hora que você coloca no papel, para de doer. Mas muda a visão daquilo, você fala, não preciso abordar por esse lado, eu posso falar de outro jeito. Mas aí eu te falo que isso é mais da mulher. Por quê? Aí já vamos entrar aqui no assunto que... Aí cada um vai do seu. Mas... vamos supor que eu sou o marido, você é a mulher.
Você gosta de escrever, você escreve pra mim. Eu vou ler aquilo e vou falar, fulano, vem cá, vamos conversar então. E eu falo. Se pra mim falar, eu acho que é aquela história da receita de bolo que não existe. Não, mas o que eu ia colocar, essa coisa do colocar para fora é mais do feminino. Pensa bem, assim, quando as mulheres elas falam, elas colocam para fora. Imagina uma coisa. O problema é que mulher não fala, mulher vomita, não põe pra fora, fica põe pra fora, põe pra fora, põe pra fora, põe pra fora, e homem fica irritado com isso. Mas aí é a hora que a gente vai ver aqui que dá para os dois se ajeitarem. É porque realmente são dois seres diferentes, gente. Seguinte, vamos pegar um exemplo aqui. Você tá com uma questão que você não tá conseguindo resolver, não tá conseguindo resolver. Aí você pega o telefone e me liga. Débora, você não sabe, olha só, está acontecendo isso. Você vai começando, então você vai vomitar. Eu não vou nem falar, nem dar minha opinião, nem falar nada. Você já vai falar assim, caramba, eu falando aqui com você já me deu um clique. Por quê? Quando as mulheres falam, as mulheres... A gente traz para consciência, né? Não, e assim, justamente, nós, mulheres, conseguimos organizar os nossos pensamentos quando a gente fala, quando a gente coloca para fora. Por quê? Nós somos, desde pequenas, incentivadas, a gente trabalha, assim, essa coisa da emoção. A gente convive com as nossas emoções. Então, a gente precisa colocar para fora, a gente precisa falar. Não vou falar, vou falar. Só que aí, quando a gente olha para os homens, eles não foram educados para entender, para se relacionar com as emoções. Então, assim, eles nem sabem, nem conseguem nomear o que eles sentem. E daí, para o homem organizar os pensamentos dele, o que ele precisa? Ele precisa digerir, se isolar. E quando eu falo se isolar, é tipo, cheguei do trabalho, vou ligar o computador, olhar coisas no YouTube, fica passando todos os canais. Ali no coisa. Ali é meio como, sabe, vamos lá para a idade das cavernas, que os homens eles saíam para caçar e eles voltavam, ficavam ali, ó, de frente para a fogueira, contemplando a fogueira. A fogueira hoje é o YouTube, é a TV. Então, assim, o nosso papo a gente inventa. Então, assim, o homem precisa se isolar. Olha agora como é que a coisa pode complicar se a mulher precisa falar e o homem precisa se isolar. O casal está com um problema com o filho. Está com uma questão lá, o filho está dando problema, papapá. Exemplo, tá? Aí, o que acontece? A mulher fala para o marido, né? O marido chega... O seu filho? Não. O marido chega do trabalho, mulher chega do trabalho, ela o quê? Precisa falar, ela precisa resolver a questão, então vamos conversar para a gente resolver essa questão. Então ela fica ali, ó, meu amor, vamos conversar, a gente precisa resolver a questão lá do Paulinho, blá, 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 né? Do filho. Tá dando trabalho, não sei o quê, papapá, a gente tem que resolver na escola. Ela fica ali em cima. Ela fala. Ele precisa, ela para se resolver, se liberar do estresse, ela precisa falar. Ele precisa se isolar. Então, ele quer se isolar e ela quer conversar, está procurando a solução. E ele só vai ter clareza da questão, encontrar solução quando ele se isola. É por isso que a DR é um problema. Não, a DR a gente ainda vai chegar lá. A DR ainda é mais uma outra questão. E aí, o que acontece? Olha o fuzuê. A mulher fica em cima lá do cara, azucrinando para poder conversar. Aí, o cara se isola. A mulher acha que ele está rejeitando ela, acha. Poxa,
Ele não tá querendo conversar, me sinto incompreendida, fico na minha. Ele, por sua vez, está falando assim, caraca, essa mulher, ela não para de me azucrinar, que esse falatório já está me deixando enlouquecido, eu não vou ter clareza para resolver a O que questão. que faltou aí? Débora, me dá um minutinho, eu vou pensar, vou tentar achar uma solução e a gente conversa depois. Ok. Ela vai entender que ele não tá com raiva dela, Sim. que ele não tá rejeitando, que não tá nada. Sim, pois é, mas aí, por isso que eu falo, vocês Né? precisam entender como é que os dois funcionam para daí se ajustar. Se você, homem, fizer o que a Graça acabou de falar, já minimiza. Fala, E se eu o preciso homem de um tempo. E aí, o que que a mulher vai falar? Amor, vou expor pra você, vou colocar aqui o que que tá me incomodando, o que que tá acontecendo. Pensa, depois a gente conversa, né? Quando você tem esse entendimento de como que funciona, eu acho que facilita, porque tem alguns assuntos que assim precisam ser conversados. Aí a gente vai pensar, lembrar do GPS, né? E são coisas que as pessoas não falam. E às vezes não é nem só sobre sexualidade, sobre gozo, sobre que tá ruim na cama, não. Que a gente vai logo pensando, né, não tem coragem de falar e tal. Não, a questão não é essa, não. As casais não conversam sobre finanças, Não. não conversam sobre valores, não conversam sobre desejos, sobre sonhos, sobre metas. Vão deixando a vida levar no melhor estilo Zeca Pagodinho. Aham. E aí o negócio dá ruim e depois ninguém sabe por quê. Por temas bobos, temas que poderiam ser conversados, colocados na mesa numa boa. Puerpério. Quanto casamento acaba depois que a mulher tem filho? Porque Vários. o homem não entende aquele momento da mulher. Aí é invertido, ele acha que ele está sendo rejeitado. Uhum. Ele tem que entender que mudanças hormonais fazem uma zona na cabeça da gente. A mulher não explica também, porque o homem não nasceu sabendo, ele não passa por aquilo, ele não tem a gangorra emocional que a gente tem, de hormonal. Por quê? O que faltou? Diálogo. Conversa. Diálogo. Menopausa. Libido cai, a mulher não quer mais nada, o homem acha que ele não... Que o que a mulher problema não quer saber que o problema é com ele. E aí vira aquela bagunça. Por quê? Por isso que a gente fala, tem episódios sobre menopausa, aí desce, rola lá pra baixo, que é muito importante homens assistirem também para ver o que esse período faz na vida da mulher. E a gente teve gente que nos assistiu e que falou, eu passei a enxergar minha mulher com outros olhos depois daquele episódio. Porque eu entendi o que passa na cabeça dela. Eu adoro vocês, homens, rapazes, que estão aqui querendo entender sobre o universo feminino. Aliás, as mulheres fazem parte do universo de vocês, né? Não é? Então, assim, esse entendimento, conhecer e conversar, falar, amor, eu não tô afim, mas o problema não é nada com você. Eu acho que eu não tô bem, eu vou no ginecologista, eu vou olhar meus hormônios. Ou é um momento que, sabe, a gente tem que falar, gente. Não é só afastar, só calar a boca, só jogar a sujeira para debaixo do tapete, não, porque uma hora vai ter tanto pó lá de baixo que você vai passar, vai tropeçar e cair de boca. Agora, assim, o que acontece? Que eu vejo também, né? O homem, ele precisa se sentir útil. E a mulher, ela precisa se sentir acolhida, protegida. E aqui tem muito a ver com a coisa da conversa também. E aí, mulheres maravilhosas da minha vida, seguinte, hoje aqui elas vão falar assim, ela tá do lado dos homens, aqui não tem lado. É porque a gente tá do nosso lado, a gente sabe os perrengues que a gente passa, a gente sabe o que é que a gente faz de errado, né? A gente é trabalhada no autoconhecimento, a gente sabe muito bem o que a gente tá fazendo, o que a gente precisa mudar. Não, assim... E eu já fui mudando, mas realmente é um exercício diário para homens e mulheres. Então, assim, o que a gente está falando hoje aqui? É para vocês se acertarem. Homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, enfim. Mas sempre, quando a gente fala até de casais homoafetivos, sempre tem um que tem energia mais masculina e outro com energia mais feminina. Então, vamos lá. Falando aqui.
de Homem, energias. mulher. A mulher, Graça, me corrija, mas a mulher, ela não gosta de pedir as coisas. Ela acha que se ela for pedir, que o cara tinha que fazer a parada. Se ela for pedir, já não tem a menor graça. Nossa, tá um porque calor ela... aqui hoje, né? Ao invés de falar assim, amor, pega um copo d'água pra mim. Tô com sede. Então, assim... É o negócio da indireta. Exatamente. Ela acha que se ela tiver que falar pro cara o que que ela quer, que essa coisa que ele for fazer já não tem valor. Mas o pobre não tem bola de cristal, gente. E muitas das vezes, quando você pede da forma correta, o outro faz com prazer, se sente útil, se sente importante, se sente necessário. Lembra que eu falei, né? Homem gosta de se sentir útil e mulher gosta de se sentir acolhida. Então, maravilhosas, se liguem nisso. Vamos lá. Quer pedir qualquer coisa pro cara? Primeira coisa, seja clara, direta. E depois vai ter uma dica no final. Agora sim, seja direta, mas não seja exigente. Tipo assim, dá abertura. Gente, o pedido homem não gosta de receber ordem, não. Não, então, o pedido não é do tipo assim, você vai ter que fazer isso, senão não sei o quê. Não. Você pede com clareza, mas sem exigir. Mas ao mesmo feminina tempo... é o quê? Isso é muito legal, gente. Quando a gente aprende isso, os relacionamentos mudam. Até com o filho, com o pai, com o chefe, com tudo, com todo mundo. Não é você... a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Não é acusar, não é obrigar, não é implorar, não é forçar. E não, o tom acusatório é muito perigoso. É você colocar como você se sente, como você se sentiria. Quando você coloca o seu sentimento, a outra pessoa recebe de uma outra forma. Não, sim. Mas aí, o que eu tô falando, eu tô indo para um lugar mais simples ainda. Vamos supor, quarta-feira, marido ou namorado está assistindo um jogo de futebol à noite. ou até, vamos aqui num outro lugar também. Vamos abrir as opções. Pode ser um domingo também, uma Fórmula 1. Está assistindo lá, feliz. Aí você fala assim, meu amor, quando acabar aqui essa Fórmula 1, faz o seguinte, compra o almoço pra gente. Ele não vai nem escutar. Vai nem escutar o que ele tem que fazer, não. Não, assim... Eu falo, olha, tem momentos que não se interrompe um homem pra nada, gente. Nem se você quiser sentar no colo dele, fazer striptease, pra nada. Na hora do futebol e da Fórmula 1, não tem mulher nessa vida que consiga alguma coisa. E do videogame, eu tava tentando lembrar qual era o terceiro. Videogame. Se tiver com o controle na mão, filha, não interrompe não, porque não vai dar ruim. Você vai passar raiva, aí sim vai se sentir rejeitada, né? Largada de lado. Não dá para interromper homem nesses momentos. Nesses momentos não se pede nada, não se questiona e não se conversa. Mas, assim, antes de começar, você pode falar assim, meu amor, compra o almoço pra gente assim que acabar a Fórmula 1, o almoço vai ser para você e para ele. Aí, assim, não é... Você poderia comprar... Meu amor, compra. Tá pedindo, mas assim, com um tom imperativo, mas não exigente. Agora, essa parte da... Eu já acho que o compra não funciona. Mas funciona. Sabe o que eu aprendi com a linguagem feminina? Amor, quando acabar a Fórmula 1, você pode comprar o almoço para nós? Não, mas aí agora... Ih, gente, vamos discordar Rolou aqui. Discordância, divergência de opiniões. Vamos Olha fazer só. aqui. Amor, você poderia comprar? Aí, às vezes, ele está aqui no inconsciente, ele assim... Não poderia. Não poderia. Então, assim, é ser clara. Não é assim, compra lá a parada. Não é isso, mas assim... Meu amor, quando acabar aqui a Fórmula 1, o jogo, o videogame, compra pizza lá pra gente?
Menos esse argumento seu. Vamos pedir a opinião das universitárias, que tem homens aqui nos bastidores. O que é, gente? É pode comprar ou é É a compra? entonação. Vocês falaram da entonação antes. Você viu que a hora que ela perguntou a primeira vez e agora mudou a entonação? Você mudou a sua entonação quando eu te questionei. Aí é que tá. É o segredo. E aí é que você tem que aprender qual que é a entonação que funciona pro seu parceiro, pro sua parceira. Né? Porque tem gente que, se você falar com um tom um pouquinho mais imperativo, vai fazer questão de fazer o contrário. Não, então, eu posso ter errado aqui na colocação. Não é o tom imperativo, é o verbo no imperativo. Eu acho que talvez não o tom ou o verbo, talvez a clareza no que você quer expressar. É que eu falei, é o pedido direto. Meu amor, quando você acabar de jogar o videogame, compra pizza pra gente. Esses dias lá em casa aconteceu um negócio muito engraçado. Você vê como é que é a diferença de comunicação homem e mulher, e aqui no caso eu não tô nem falando, tô falando com meu filho. Ele falou assim, e aí, mãe, responda o filho. Mãe, vamos pedir alguma coisa? Eu vou me expor que agora, porque fui eu que fiz bobagem. Mãe, vamos pedir uma comida pra nós? Eu falei, pode pedir. O que você quer comer? Eu falei, qualquer coisa. Aí ele falou assim, vamos pedir um sanduíche? Eu falei, não, sanduíche não. Aí ele, pô, mãe, então não é qualquer coisa. Isso é claramente feminino. Muito. Aí ele virou pra mim e falou assim, mulher, tudo igual. Por que não falou? Pede qualquer coisa menos sanduíche, não é? E aí ele falou assim, então vamos pedir uma pizza. Eu falei, pizza também não. Ele falou, pô, complica. Então, e às vezes, a gente levou na brincadeira, ok, mas às vezes a coisa vai para outro lado. Se você pega alguém que tá nervoso, tá com fome, vai falar, pô, por que você não falou então? O que você queria? E aí vira briga, uma coisa que poderia ser falada de uma forma muito mais leve. Né? E aí a gente vai entrar num assunto que eu acho muito bacana, que tá super em moda, que é comunicação não violenta. Afinal de contas, o que é comunicação não violenta? Na verdade, sim, comunicação não violenta é um nome meio esquisito. É violento, né? O nome. Porque já parte do princípio que tem uma coisa ali. Vai rolar um fight. Exatamente. Se você coloca uma comunicação amorosa, compassiva, na verdade, mais efetiva. A comunicação não violenta nada mais é do que ouvir com respeito, com atenção, né? Ouvir, com empatia e com vontade. Eu não vou nem falar compreensão, eu vou falar com vontade de compreender, porque tem hora também que a gente não tá afim de compreender, não, né? Vamos ser sinceros, tem hora que você não tá com vontade de ficar tentando entender os outros, não. Então, essa é vamos dizer, a definição de comunicação não violenta, né? E hoje está muito em moda, a gente ouve muito falar, mas às vezes as pessoas acham que comunicação não violenta é só falar baixo, é não gritar, né? Mas eu acho que a empatia e a escuta atenta são os mais importantes. Dos dois lados. A falta de julgamento, né? Aprender, quando a gente falou da conversa consigo mesma, às vezes identificar os sentimentos que a gente tem com aquela situação, né? Porque às vezes você fica nervosa, você fica brava, você xinga, você briga, você não sabe nem por quê. O que eu tô sentindo? O que isso provocou em mim? E o outro também não sabe que provocou aquilo em você. Só nem você sabe o que é que você tá sentindo, o outro vai adivinhar que o que ele falou te fez se sentir de uma determinada forma? Jamais. Jamais. E outra coisa que eu acho que tem na comunicação não violenta é se aprender a reconhecer as necessidades do outro ou aprender a reconhecer o outro como um ser que também tem necessidades, assim como você. E aí realmente... Porque o nosso lado individualista sempre nos leva a pensar mais, eu preciso, e você esquece que o outro também tem necessidades. Sim. Né? Isso é um ponto muito importante. E aquilo que você falou de pedido, né? De saber pedir, de saber expor, de falar com clareza para evitar conflito. E aí vou também pegar uma coisa que você falou,
Vindo aqui para as DRs, né? Nossa. Gente, olha só. Eu acho que. Eu não sei, uma vez eu via um homem falar que ele gostava de DR. Eu tô tentando lembrar quem foi, mas acho que foi o único homem que eu ouvi falar que gostava de DR na vida. Não rola, sabe? Homens fogem de DR. E mulher adora uma DR. Adora. Mas, gente, mas olha só, olha a satisfação que a gente sente em falar. Em Sabe que eu falava com meu marido? falar sobre tudo. Eu falava, xingava, falava, praguejava, não tinha inteligência emocional naquela época, eu tenho hoje. E ele ficava calado. Brigava nem por decreto. Eu brigava sozinha, e isso me dava uma raiva maior ainda. Eu falava, fala alguma coisa, responde, briga comigo, eu não aguento ficar brigando sozinha. Olha que coisa louca. E aí, Eu sou surtada. Não, e tem tudo a ver, porque assim, quando a gente fala de DR, né, os homens entram em pânico, eles fogem. Mas por que que eles fogem? Mulher acusa. Porque as mulheres não sabem expressar corretamente o que elas querem. E aí, assim... E acusa, aponta o dedo, ao invés de fazer uma observação, julga. Mas o que que acontece? Na maioria das vezes, quando a mulher, ela sugere uma DR, no fundo, o que ela quer é uma atenção. E aí a pessoa, né, vocês que estão aí, Débora, pirou. Atenção, é porque é isso. Mas quando você olhar direitinho, na verdade é atenção. Por quê? Você não está se sentindo conectada com ele. Olha para mim, é um pedido, né? Presta atenção em mim. E aí, o que acontece? Para as mulheres, olha o que eu falei, nós mulheres, a gente, o conversar, o jogar a conversa fora, falar, né? Colocar as palavras aí ao vento, para a gente é curativo. Quando Por isso que a relação com amigas para nós é muito importante. Nossa! Falando até em questão de saúde física, mental, emocional, Sim. psicológica. Por causa disso, a gente tem essa necessidade. E uma mulher consegue conversar com outra mulher, escutar, Total. falar, interromper. Uma não presta atenção no que eu tô falando, todo mundo falando ao mesmo tempo e dá tudo certo. A gente ama. Só que assim, nós amamos. Lembra que eu também falei que o homem, ele quer ser útil. Então, a partir do momento que uma mulher vai falar alguma coisa para ele, ali dentro ele fala assim, tenho que resolver essa questão para ela. Então, assim, eu estou estressada no trabalho. Eu chego em casa, eu preciso desabafar, falar sobre o meu dia, contar que assim, no trabalho tal aconteceu isso. Eu só quero desabafar. Mas E o homem quer solucionar. o homem, ele precisa O homem é prático. solucionar. Então, assim, Me deixa reclamar, eu só quero reclamar. eu só quero jogar para fora. E o homem pensa, bom, eu preciso dar uma solução para ela. Não precisa solucionar nada, amor. Só me ouve, Pra só que ouve. ficar reclamando? Faz isso, mas eu não quero fazer, eu só quero reclamar. Não é? E aí o homem se estressa com a mulher porque ele está dando a solução e ela nem... Ela não quer a solução e ele não quer ouvir reclamação sem E aí, tentativa de solução. mas aí volta aqui para o homem. O homem, ele fica ali fechadinho, né, no lugar dele. Se a mulher fala, amor, vamos agendar aqui uma conversa, Acabou. precisamos conversar, o homem entra em pânico. Por quê? Porque ele se sente indo para um paredão. Por quê? Se a mulher diz que precisa conversar, aí ele vai pensar, é porque tem um problema. Tem um problema nessa relação, o problema sou eu. E aí, se o problema é ele já fala assim, cara, ele já não está sendo... Se ele acha que ele é o problema, então é porque ele fracassou de alguma forma. E para ele, isso bate mal. E ele não entende... o que acontece? Ele se sente intimidado. Você entendeu agora
o bafão todo. E Agora, aí, a melhor defesa é o ataque. Se ele se sentir acuado, ele vai fazer o quê? Vai atacar, no lugar de se defender. Então, vamos falar, meu amor, olha, vamos conversar aqui, vamos exercitar a conversa bobinha. E porque aí, no momento que a conversa seja mais séria, porque você já reparou que, assim, casais também, eles podem até falar, conversar sobre amenidades, mas na hora que vai ter uma conversa séria mesmo, parecem dois estranhos. Uhum. Principalmente dependendo do assunto. Tem assuntos que são mais complicados ainda. E uma das coisas que a gente pode falar aqui é com relação a esse tipo de assuntos delicados, né? Como que a gente aborda assuntos delicados? Eu acho que a primeira coisa de todas é não adiando conversas difíceis. É que a gente começou falando isso. Problema adiado é problema piorado. Agora, ampliando mais o leque, é a gente ter sensibilidade à maturidade da pessoa com quem a gente vai conversar. E não é só maturidade de filho, maturidade do marido também. Sim. Tem determinados assuntos que são mais sensíveis para ele do que são para mim. Como é que ele recebe isso? Como que eu vou abordar isso? Com o filho também, com o pai também, com a mãe demente, sei lá, com quem for que você precisa conversar ou falar alguma coisa. Você tem sim que ter ideia da maturidade, da forma como a pessoa vai receber para saber como é que você vai abordar. Isso é. Agora, e também falando aqui de nós, né, mulheres, quando a gente for falar com a outra pessoa, é a coisa pegando aí a comunicação não violenta, né, a comunicação amorosa, Grace, eu me sinto... Nossa, é o que eu falei lá atrás, de colocar o sentimento. Eu me sinto muito magoada quando você chega atrasada para nossa gravação. Ela é pontual, tá? É um exemplo. Esse exemplo não me diz respeito, por favor. Me inclui fora dessa. Grace, me sinto muito magoada quando você chega atrasada. Eu me sinto como se você tivesse, como se fosse assim, assim, assado. Não joga assim, poxa, Grace, tu chega atrasada e aí acabou com a nossa gravação aqui. Não é apontar o dedo. Eu me sinto falar sobre você, né? E eu acho que as mulheres têm dificuldade e para os homens seria uma maravilha. Se a gente trouxesse soluções ao invés de problemas. Porque a gente reclama, implica, fala tudo tá ruim, e ele pergunta, tá, o que você quer que eu faça? A gente não sabe. Mas aí, entendeu? A conversa consigo. Aí a gente vai entrar no outro assunto. Mas entende que é uma bola de neve? Mas você entende o lado agora, os homens, que eles ficam irritados com a coisa de DR? Nós acabamos com as mulheres nesse episódio. Não, mas defendendo os homens, assim, enormemente. Mas não é, gente. Vamos combinar. Eu sou mulher, você é mulher. A gente entende uma falha que a gente tem. A gente entende. E isso do autoconhecimento é muito legal, porque isso tudo que eu tô falando aqui, eu tô fazendo um meia-culpa. Eu tô trazendo isso pra minha vida agora, igual eu falei. O jeito que eu peço as coisas pro meu filho hoje é diferente. Então, assim, você vai entendendo, percebendo e vai testando, ver como é que funciona, como é que não funciona. E esse olhar para o sentimento, o que isso está despertando em você, ao invés de falar, me irrita, essa praga perde a chave toda santa vez, é diferente. Ou entender, amor, me conta aqui, por que eu fico tão irritada, tão incomodada com você perdendo a chave? De repente, é uma alternativa, não sei mas como aí, isso ressoaria, não. Mas ele é que tem que responder por que você fica irritado. Depois... Aí a mulher tentando fazer o homem adivinhar. Depois dessa, eu acho que a gente tem que partir, gente. Vamos encerrar por aqui, porque já tá dando certo, né? A gente já tá forçando a barra. Mas eu queria trazer para vocês
uma técnica muito legal, que funciona não só com homens, mas com mulheres, com chefe, com irmão, com filho, que é uma técnica usada até para feedbacks de empresas, né? Mas que a gente chama a técnica do sanduíche. O que é o sanduíche? O sanduíche é um pão, um recheio e outro pão. E o que vai ser o pão? O pão é o elogio. O recheio é aquilo que você quer questionar, é o problema, é o que você quer pedir. Então, você elogia, você pede e você elogia de novo. Por quê? Amor, você é tão habilidoso, você arruma esse negócio tão bem. Você pode consertar essa torneira aqui pra mim, porque tá pingando. Não vai falar que tem 6 meses que a torneira tá pingando. Porque a torneira tá pingando, tá gastando água, a conta de luz veio mais alta. E eu tenho certeza que depois que você arrumar, vai ser super jeitoso, a torneira vai parar de pingar, a conta vai diminuir. O que a gente fez? Você elogiou, você pediu, você elogiou. Não tem quem resista, quem negue um pedido depois de falar que ele faz bem, que ele é habilidoso, que ele é maravilhoso. Não tem, gente. Isso serve para qualquer coisa. Depois que você tem o ego massageado, uma qualidade ressaltada, você não tem como negar um pedido de alguém que está falando que você faz bem. Não, e tem outra coisa. Mesmo que não possa fazer o negócio dessa vez, você sabe que quando você pede de uma forma bacana, se a outra pessoa não puder fazer, no próximo pedido, 90% de chance ela vai fazer numa outra dela oportunidade. Sim. Então, a gente vai finalizar com dicas práticas para aplicar a comunicação não violenta no dia a dia. Tá? A primeira vão ser 5 dicas. A primeira dica é a escuta ativa, que eu vi de verdade, a gente já falou aqui. A segunda, linguagem não acusatória. A terceira, clareza e especificidade. A quarta, empatia. E a quinta, resolução construtiva de conflitos. Buscar solução ao invés de aumentar o problema. Bom, então a gente torce aí para que vocês fiquem, #conversa. Se entendam melhor. É isso. E já que a gente está falando sobre isso, conversa, contem para as suas amigas e seus amigos que esse podcast tem dicas, informações super relevantes, todas as quartas-feiras, 19 horas. É isso, gente. No YouTube, no Spotify e no Instagram e no TikTok, @o nosso papo a gente inventa. É isso. Beijo! O nosso papo A gente inventa.